Nação Colorada, tudo certo com vocês, pessoal? Então o Internacional está classificado à semifinal da Copa Libertadores da América e vai enfrentar quem passar hoje entre Olímpia e Fluminense. É na casa do Olímpia, lembrando que o Fluminense venceu no Rio de Janeiro por 2-0 e tem essa vantagem. O outro lado da chave, o Palmeiras passou pelo Deportivo Pereira e o Boca passou pelo Racing nos pênaltis. Então o confronto da outra semifinal da chave da Libertadores é Boca Juniors e Palmeiras. O Inter aguarda seu adversário, que será decidido na noite de hoje. Quem que eu prefiro pegar? O Fluminense ou o Olímpia? Antes eu peço para que tu te inscreva no canal, para que tu compartilhe com os amigos, nos grupos de futebol que tu esteja, ativa o sininho para receber as notificações, deixa teu comentário aqui embaixo e like, porque o like é muito importante. Eu prefiro particularmente enfrentar o Fluminense, porque o Fluminense, o segundo jogo seria no Beira-Rio. O Fluminense, por mais que seja uma boa equipe, tem grandes jogadores. Tem um goleiro muito experiente que é o Fábio, tem o Felipe Melo também que é muito experiente, tem o Nino que é zagueiro de seleção, tem o Marcelo que é lendário dentro do futebol, tem o André que é talvez o primeiro volante atuando no futebol brasileiro hoje e provavelmente ele vai estar na próxima Copa do Mundo pelo futebol que ele apresenta. Tem o Paulo Henrique Ganso, que é um maestro, e com o Diniz ele conseguiu recuperar o seu bom futebol. Na frente tem o Keno, que é muito insinuante, fez um grande jogo contra o Olímpia, é um jogador que eu tenho muita admiração, o Keno. Tem o Germancano, que é um matador, é letal dentro da área, dentro da pequena área, dentro da área, ele é muito importante, sempre muito presente, ele perde poucos gols. O Cano tem uma objetividade muito grande, muito grande. É um centroavante fora da curva e há algum tempo dentro do futebol brasileiro o Cano vem sempre sendo o artilheiro. Então o Cano tem que ter máximo cuidado contra ele. E o Fernando Diniz, que é o atual técnico da seleção brasileira e também do Fluminense, um trabalho extraordinário no Fluminense. Mas por que eu prefiro pegar o Fluminense? Eu só elogiei. Então, eu prefiro pegar o Fluminense porque o jogo de volta seria no Beira-Rio, porque o Fernando Diniz vai estar também com a cabeça na seleção brasileira, ele vai estar dividindo as atenções Fluminense e seleção brasileira, e o Olímpia o jogo seria fora. E a gente viu como o Olímpia é forte, porque o Olímpia conseguiu reverter o placar contra o Flamengo e passou em tempo normal. Lá na casa, na sua casa, o Olímpia passou contra o Flamengo no tempo normal. E o Flamengo é um grande time, por mais que esteja vivendo turbulência, é um grande time e a bola aérea do Olímpia é muito forte. O Inter tem há algum tempo deficiências na bola aérea defensiva, então o Olímpia vai explorar muito isso e eu tenho esse receio. Mas time por time, o Fluminense é muito mais time, é muito mais bem treinado, tem jogadores mais qualificados do que o Olímpia, porém eu prefiro pegar o Fluminense até porque a viagem é mais curta. Caso o Inter pegue o Fluminense e o Inter consiga ir à final, o Inter não sai mais do Brasil, porque o Inter faria o primeiro jogo no Maracanã, o segundo decide no Beira-Rio, e aí a final seria também no campo neutro do Maracanã. Campo neutro porque a final vai ser 50% para um time ter direito de torcida e 50% para outro. Ou seja, do lado do Internacional, ou Inter, ou Olímpia, ou Fluminense, um desses chegará à final, e do outro lado, como a semifinal já está definida, Boca Juniors ou Palmeiras, um deles também chegará à final. Então a gente tem que pensar que faltam 3 joguinhos, só 3 joguinhos para o Internacional conseguir o tão sonhado tricampeonato. Desses 3 jogos, um é fora do Beira-Rio, o outro é no Beira-Rio, e o último, se o Inter for à final, é campo neutro, é o Maracanã. Então seria muito legal um confronto brasileiro, né? Internacional e Palmeiras na final. Se o Inter chegar lá também ia ser muito interessante e legal ver o Boca Juniors, Inter e Boca, o Boca que é um dos maiores times do futebol mundial. E essa campanha do Inter na Libertadores, que começou lá atrás com o Mano Menezes e agora vem se credenciando o próprio Inter a ser campeão, e eu tenho certeza que o Inter é um dos favoritos, e isso vale muito ao trabalho do Kudê, mas vamos lembrar que o Inter na fase de grupos passa pelo Nacional, o Inter passa pelo Nacional, porque o Inter é o primeiro colocado do seu grupo e tinha o Nacional. Então o Inter passa pelo Nacional, né, na pontuação, que é um grande clube, por mais que não tenha um bom time, é uma camisa muito pesada o Nacional. Depois o Inter encara o River Plate, que é uma camisa gigante, enorme do futebol sul-americano.
Agora o Inter pega o Bolívar, que é um jogo muito complicado, porque o primeiro jogo é na altitude, 3.600 metros acima do nível do mar. Então uma altitude realmente muito importante e significativa, onde o Inter suportou muito bem e conseguiu vencer lá. O Inter traz o jogo para o Beira-Rio e vence também, vence os 2 jogos, 3 gols do Ener Valencia, um agregado de 3-0. E aí o Inter tem na possibilidade de uma semifinal ou o Fluminense, que é uma equipe também muito grande, que tem que se respeitar demais e vive um bom momento, é uma equipe qualificadíssima. Do outro lado tem o Olímpia, que é uma camisa também muito pesada. E se o Inter for à final, já está definido que é o Palmeiras ou o Boca. Palmeiras que nos últimos anos vem destruindo com todo mundo, vem ganhando tudo. Tem um técnico muito consolidado dentro do futebol mundial, que é o Abel Ferreira. Se encontrou muito no Palmeiras. Eu acho, na minha opinião, hoje é o melhor técnico do futebol sul-americano, o Abel Ferreira. O que ele faz é uma coisa de outro planeta. O Abel Ferreira, o trabalho é fantástico. E do outro lado tem o Boca Juniors. Tem o Boca Juniors que é uma camisa extremamente pesadíssima. É o segundo maior campeão da Libertadores. Então, se o Inter for à final e vencer a Libertadores, o trajeto do Inter é um trajeto absolutamente difícil. O Inter eliminaria, né, se chegasse à final, camisas pesadíssimas. Já eliminou River, já eliminou Nacional. Por mais que não tenha sido o Inter de forma direta que tenha eliminado o Nacional, mas pesou muito para o Nacional ter decidido na Bombonera. O Nacional foi para os pênaltis contra o Boca, e aí a Bombonera rugiu, né, como a gente costuma dizer, e nos pênaltis o Boca Juniors passou. Se o Nacional tivesse tido melhor campanha, talvez o jogo fosse na casa do Nacional, se tivesse tido melhor campanha em relação ao Inter. E aí teria vantagem contra o Boca, porque na pontuação o Boca estava à frente, por isso decidiu o jogo na Bombonera. Se fosse ao contrário, se o Nacional tivesse decidido na sua casa, o resultado poderia ter sido diferente. Então o Inter na fase de grupos tira o Nacional, né? É primeiro em relação ao Nacional. Depois o Inter ganha do River, que era improvável. Vence lá na altitude, que também era improvável. E agora aguarda Fluminense e o Olímpia. Eu espero que passe o Fluminense. Se passar o Olímpia, vamos para cima também, porque o primeiro jogo é no Beira-Rio e o segundo seria na casa do Olímpia, lá no Paraguai. Mas eu estou confiante que o Inter consegue alcançar a final da Copa Libertadores da América. Nós estamos todos sonhando com esse tricampeonato, né? Nesse tricampeonato da Copa Libertadores da América. O Inter tem um time maduro, Rocher. O Rocher mudou o patamar do Internacional. O Hugo Malo chegou bem, fez uma boa partida contra o Bolívar como zagueiro. O Gabriel Mercado, extremamente líder. O Gabriel Rufi voltando cada vez mais, se ambientando, e é uma liderança muito importante dentro do vestiário. Arangues, qualidade técnica absurda, bagagem de título de seleção chilena, foi bicampeão da Copa América, tem Copa do Mundo na bagagem, jogou muito tempo no Bayer Leverkusen da Alemanha. O Bruno Henrique também é outro que fede a títulos. O Alan Patrick, experiência pura, e ainda é o principal jogador de meio campo do Internacional, por mais que o Arangues hoje também esteja dividindo holofotes com o Alan Patrick, mas o coração da equipe, o pensador da equipe, o armador ainda é o Alan Patrick, muito importante. Na frente tem o senhor Ener Valencia. E eu quero destacar o Wanderson também, porque o Wanderson fez uma partidaça, uma das melhores partidas do Wanderson com a camisa do Internacional, lembrando aquele Wanderson da temporada passada. Wanderson muito insinuante, ganhando praticamente todas as jogadas pessoais, individuais, indo para cima da zaga do adversário, e assim ele conseguiu a jogadaça para assistência ao Valência no primeiro gol. Wanderson em alto nível, ele é outro jogador, ele dá outro patamar ao ataque do Internacional, então tem que destacar também o Wanderson. Mas Ener Valencia, decisivo, Ener Valencia de Copa do Mundo, Ener Valencia goleador, então o Inter está com uma equipe muito madura e tem um treinador que precisa novamente provar o seu esquema tático, o bom técnico que é o Eduardo Cudê. O bom técnico que é o Eduardo Cudê, que se apresentou no Racing, se apresentou no Rosário, depois no próprio Inter ele começou bem, mas aquela saída conturbada indo pro Celta. E no Celta fez uma boa primeira temporada, depois caiu um pouco de rendimento, no Atlético Mineiro muito criticado. Então o Cudê também, se ele tem o sonho de voltar para a Europa, ele sabe que esse título da Libertadores da América é muito importante. Então que hoje a gente assista e seque, né, os adversários, né? Secar, que eu digo, por exemplo, se tu torce para que passe Fluminense,
tu vai secar o Olímpia. Se tu torce pro Olímpia, tu vai secar o Fluminense, porque a gente sabe que é importante também o adversário que a gente quer, porque a gente conhece mais em relação ao outro. Por exemplo, eu quero o Fluminense. Tu que tá assistindo pode ser que queira o Olímpia. Então vamos assistir hoje o jogo para analisar o que o. Porque o Fluminense a gente conhece por a gente ver mais jogos, mas o Olímpia, ver como é que é a formatação tática, eu já disse que eles exploram muito a bola aérea, então analisar como é que vai ser este confronto. Te inscreve no canal, compartilha, ativa o sininho para receber as notificações, deixa teu comentário aqui embaixo que é muito importante, like, like, like. Valeu, pessoal!